Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Que alegria ter você aqui, filho amado, filha querida. Deus abençoe tua vida, tua história, o teu coração. Olha, é um prazer, uma satisfação receber você aqui. Se você está chegando agora, já quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que tiver um conteúdo novo por aqui, tá certo? Olha, cada vez eu me convenço mais que este é um lugar no qual a evangelização, os evangelizadores, os padres, a igreja tem que estar no YouTube, porque tudo está aqui, né? E a gente está aqui, tem que estar aqui também, levando o nome de Jesus, levando a intercessão de Maria. Veja bem, no vídeo de hoje nós vamos refletir, o tema do vídeo de hoje, melhor dizendo, é a pergunta: como descobrir a vontade de Deus para mim? Eu já ouvi muitas vezes essa pergunta. Padre, qual é a vontade de Deus para mim? Padre, como descobrir a vontade de Deus para mim? E essa é uma pergunta muito boa, muito válida. Interessante que o Salmo 118, versículo 66, aquele salmo grande, né? Diz o seguinte: dai-me, Senhor, bom senso e discernimento para que eu compreenda a sua vontade. E ainda no Salmo 118, versículo 27, diz o seguinte: faz-me discernir a sua vontade para a minha vida, e eu vou me deleitar nas suas maravilhas. A vontade de Deus é boa, é justa, é agradável. A vontade de Deus é certeza de felicidade para nós. Se nós estivermos na vontade de Deus, nenhum mal vai nos destruir, nós teremos alegria. A vontade de Deus é certeza de alegria. Tanto que na lógica do Evangelho de João, o pecado é sempre um sinônimo, uma consequência, a tristeza é sempre uma consequência do pecado, da ausência de obediência a Deus. E a alegria, na lógica do Evangelho de João, é sempre uma consequência da obediência a Deus, da amizade com Jesus. Então, o que fazer para discernir a vontade de Deus para mim, para a sua, para a nossa vida? Em primeiro lugar, para você conhecer a vontade de alguém, o que você precisa? Conhecer este alguém. Por exemplo, nós estamos gravando aqui, tem a equipe maravilhosa aqui que está gravando, o Rafa e a Letícia. Se eu quiser conhecer a vontade da Letícia, eles são noivos, por exemplo. Se o Rafa quiser conhecer a vontade da Letícia, do que ela gosta de comer, do que ela não gosta, ele vai ter que conhecer a Letícia, ou seja, ele vai ter que gastar tempo com ela. Vai passando o tempo, é bonito isso que acontece com os casais, né? Às vezes você está convivendo um terceiro, você nem vê o que aconteceu, mas a esposa, ou a noiva, no caso a Letícia, olha, o Rafa já entende. Ih, ela não gostou, né? O Rafa olha, ela entende, ela não gostou. Por quê? Porque a intimidade, não é, vai gerando esse conhecimento da vontade do outro. Então, às vezes, a gente corre o risco de ficar muito naquele pode e não pode, né? Ai, padre, pode isso ou pode ou não pode isso? Ao invés de saber só o que a Bíblia diz do que pode e não pode, conheça Deus, se aprofunde na intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais você vai ser capaz de conhecer a vontade de Deus. Você não tem que conhecer a vontade de Deus, você tem que conhecer Deus. Porque conhecendo Deus, obviamente, a vontade dele vai ficando natural, você vai entendendo para onde ele quer te guiar. Mas é claro, o primeiro passo é a intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela vem através de uma vida de oração, mas ela vem também através da escuta da palavra, da leitura da Bíblia. E aqui entra a importância de fazer o estudo bíblico, gente. Muitíssimo importante você fazer o seu estudo bíblico. A própria palavra diz que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos passos, uma luz para o caminho que a gente trilha na vida, né? Então, como você conhece a Deus? Se aprofundando na palavra, tendo um contato diário com a palavra de Deus, estudo bíblico, também querendo conhecer aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia na Suma Teológica do caráter de Deus, sabe? Como Deus pensa, como Deus age, como Deus se manifesta na história. Eu, particularmente, gosto de estudar as entrelinhas do Evangelho, por exemplo, as curas que Jesus faz, né? O Evangelho diz que, por exemplo, antes de curar aquela pecadora que seria apedrejada, ele a olhou, né? Diz que Jesus olhou para o jovem rico com amor, antes de dizer aquela sentença forte. Você vai percebendo o jeito de Deus agir, você vai conhecendo Deus, é importante. Para fazer a vontade de Deus é preciso conhecer Deus. Segundo lugar, existem coisas que já são muito objetivas, né?
A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que eu e você sejamos santos, no nosso estado. Você como casado, pai, mãe, você como filho, você como estudante, eu como sacerdote, você como missionário, nós precisamos ser santos. É isso que Deus espera de nós. A santidade encarnada. E na santidade está englobado o ser virtuoso, O ser virtuoso, virtuosa, a virtude da paciência, a virtude da temperança, que é o autodomínio diante das más inclinações, dos vícios, a virtude do ser respeitoso, gentil com as pessoas, né? E também, isso é muito óbvio, né? Tem coisas, como eu disse, que a gente não precisa ficar perguntando para Deus, que na Bíblia já está escrito. Uma vez uma mulher me disse, aliás, um homem me disse: ai, padre, eu não estou vivendo bem com a minha mulher, ela me cobra muito, ela no trabalho, tem uma outra mulher, muito cristã, padre, muito, mas se aproximando, rezando por mim, me dando atenção. Padre, eu vou largar minha mulher e vou estar com ela. Eu sinto que é de Deus. Eu falei assim: olha, a Bíblia já falou sobre isso, o nome disso é adultério. Já está escrito na Bíblia, né? Mas a pessoa quer justificar, é só ler a Bíblia. O sacramento do matrimônio é algo sagrado, tem que lutar para não cair no adultério, na tentação. Tem coisas que já está escrito, mas existem também coisas que são mais subjetivas. Como descobrir uma vocação, decidir entre duas coisas boas. Eu me recordo quando eu fui para o seminário, eu poderia ter casado, ter vivido um relacionamento com uma mulher da igreja, né? Era uma coisa boa, mas eu também poderia ter vindo para o seminário, como eu vim, me tornei padre, duas coisas boas. Então, para isso, você precisa ter um tempo maior de oração, de reflexão, né? Rezar e também analisar a sua história, observar. Porque você sabe que muitas das perguntas, das respostas, aliás, que a gente fica buscando fora, elas já estão escritas na nossa história. Hoje eu olho para trás e vejo que antes de eu nascer, a minha mãe me consagrou, por exemplo, no ventre dela, a Nossa Senhora, numa situação muito difícil, né? Então, existem sinais na minha vida que foram dizendo, e eu também fui sentindo com o tempo, que apesar de ter todas as condições de ter casado, ter sido pai, eu sentia um desejo, um amor pela igreja, pela Eucaristia, pela palavra, por Nossa Senhora, e decidi que Deus me chamava a me consagrar inteiramente no sacerdócio, uma vocação de muita renúncia, mas ao mesmo tempo uma vocação muito bonita. Então é preciso rezar para coisas mais específicas assim, né? E observar também que Deus está falando nos fatos. Só que o problema é que a gente reflete de menos nesse nosso tempo. É muita informação, conectividade, rede social. Às vezes a gente está sempre tão antenado em tudo, né? Que a gente não consegue refletir com exatidão e verdadeiramente escutar a Deus, que fala também nos fatos. Senhor, muito obrigado por esse conteúdo, por essa reflexão. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós agora. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos encha. Vem, Espírito Santo, nos liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Nos faz ouvir Deus, ver Deus, entender o que Deus tem para nós. Liberta-nos da preguiça espiritual que faz com que nós fiquemos somente no pode ou não pode e não nos aprofundemos na nossa intimidade com Deus. Vem, Espírito Santo, nos visita, nos liberta. Que desça sobre você, filho, filha, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, muito obrigado por ter assistido. Não deixe de se inscrever no canal, deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Muito obrigado, Rafa, Letícia, o pessoal da Liga Filmes, pela força aqui nesse trabalho de evangelização. Deus abençoe.